Paz do Senhor, meus irmãos. Abra sua Bíblia em João, capítulo 14. João, capítulo 14. Enquanto os irmãos procuram, eu quero louvar e exaltar o nome do Senhor por essa oportunidade que o pastor João Acla nos dá de uma vez mais estar manejando a palavra do Senhor. Me sinto extremamente honrado. É o último culto de doutrina, de ensino da palavra, do ano. E o pastor me abençoou. Glória a Deus. É um privilégio, irmãos, é meu de estar falando à noiva de Cristo. Amém, irmãos? Os irmãos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vós. Portanto, vou para preparar-vos lugar. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Vamos orar? Soberano Deus, Pai de eterna e infinita misericórdia, louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor, por estar na Tua presença nessa noite, Pai. Fala conosco, Senhor, por meio da Tua palavra, exorta-nos, consola-nos e edifica-nos, Senhor. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, glória a Deus. Prometo que vou tentar entregar tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, amém? Irmãos, João 14, e esses 3 primeiros versículos é muito conhecido, muito. Eu lembro que quando criança, ainda na Assembleia de Deus do Marechal Rondon, Fortaleza, Ceará, eu ouvia muitos pregadores falar dessa promessa. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu até decorei desde menino. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eis que vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei para que onde eu estiver, e levarei para mim, para que onde eu estiver estejais vós também. Acredito que junto com João 3,16 e Salmo 23 são os versículos mais conhecidos na Bíblia Sagrada. Só que eu estava estudando esses dias e o Espírito Santo de Deus me colocou para estudar esse texto há pelo menos 2 semanas. Eu estou debruçado nesse texto como meu devocional. E há algo que me chama a atenção dentro desse texto, porque muitas das vezes nós nos esquecemos do contexto dele. Qual é o contexto dele? Olha a sua Bíblia, capítulo 13 de João. Jesus olha para os seus discípulos e ele vai dizer: não se turbe o vosso coração. Mas por que Jesus disse isso? Era um dia de festa. Eles estavam celebrando a Páscoa. Jesus já tinha acabado de lavar os pés dos discípulos, já tinha se vestido, colocado a sua túnica novamente, tirado a sua toalha. Já tinha falado com Pedro: Pedro, se eu não lavar teus pés, tu não tem parte comigo. Aí Pedro, todo afoito, disse: Senhor, não só os pés, mas as mãos e a cabeça. Jesus já tinha feito tudo isso. E a partir do versículo 18, mais precisamente no versículo 21, Jesus vai dizer algo para os discípulos. Tem Jesus e mais 12 discípulos. Tem 13 pessoas dentro do cenáculo. Jesus olha para os seus discípulos naquele instante. Versículo 21, 13 e 21. Após ter dito estas palavras, perturbou-se Jesus em espírito e declarou: em verdade vos afirmo que um de vós me trairá. Então a primeira coisa, a primeira notícia que Jesus Cristo dá para os discípulos, e ali estão Jesus e mais os 12. Um de vocês vai me trair. Um de vocês vai me trair. Os discípulos começam a olhar um para o outro, a Bíblia vai dizer, perguntando, perplexo, sobre quem Jesus estava se referindo. Aí Pedro faz sinal para João, que estava próximo do mestre, a Bíblia vai dizer que ele era o mais íntimo, coloca a cabeça no peito de Jesus e pergunta: Senhor, quem é? Aí Jesus vai dizer para João: aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado no prato. Versículo 26. Aí ele vai dizer: e tendo molhado o pedaço de pão, deu a Judas Iscariote, filho de Simão. Escute,
O texto no versículo 27 diz assim: assim que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então disse-lhe Jesus: o que tens para fazer? Faze-o logo. Então a primeira notícia que Jesus dá para os discípulos é que há um traidor. Alguém que nós sabemos que o vendeu por 30 moedas de prata. Satanás entrou em Judas naquele instante. E o versículo 28, preste atenção, diz: todavia nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que razão Jesus lhe disse isso. Eles não entenderam. Acredito eu que o único que entendeu o que aconteceu ali foi João, porque foi ele que perguntou para Jesus. Os outros 10 ficaram sem entender o que estava acontecendo. É tanto que o texto vai dizer, primeira coisa, que eles pensaram ou que Judas foi comprar alguma coisa para a festa, ou que foi levar alguma coisa para os pobres. Você vai ver isso no versículo 29 e no versículo 29. E no versículo 30 diz assim: Judas, assim que comeu o pedaço de pão, saiu apressadamente. E na minha versão diz assim: e era noite. Era uma noite fria. Ali era uma noite no sentido do horário, no Kairos, ou melhor, no Cronos, era noite, mas também no Kairos de Deus. A Bíblia diz em Salmo de número 30, versículo 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então, num contexto espiritual, nós muitas das vezes passamos por noites nas nossas vidas. E os discípulos estão passando junto com Jesus, e Jesus está sofrendo essa noite na sua vida. É algo tenebroso aquilo que Jesus está passando, mas ele sabia que tudo era a vontade do Pai. Então a primeira revelação que Jesus Cristo faz para os 12 é que há um traidor. A partir desse momento o traidor sai de cena, que é Judas, mas os discípulos não sabem. Aí Jesus faz uma segunda revelação para os discípulos. Versículo 33. Filhinhos, eu ainda permanecerei convosco por pouco tempo. Vós me procurareis, mas como eu disse aos judeus, agora vos digo: para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus dá uma segunda notícia para os discípulos. Qual? Ele vai. Ele vai cumprir o propósito do Pai e vai deixar os discípulos. Agora olha o contexto, irmãos. Jesus Cristo fez com aqueles 12 homens, e aqui já não estão os 12, estão 11. Jesus Cristo fez com aqueles 11 homens o que Ele quer fazer com cada um de nós. Por que foi triste a notícia de Jesus para aqueles homens? Porque durante 3 anos e meio, eles andaram com Jesus, eles comeram com Jesus, eles se vestiram ao lado de Jesus, eles tomaram banho ao lado de Jesus, eles viveram a sua vida do lado de Jesus Cristo. Quando chega no final dos 3 anos e meio, eles estão totalmente dependentes de Jesus. Imagina você passando 3 anos e meio ao lado de Jesus, dependendo e estando ao lado dele em todos e de momentos de dificuldade, momentos de bênção. Eles viram milagres, Jesus operando. Eles viram Jesus fazendo sinais, fazendo maravilhas. Eles viram Jesus multiplicando o pão. Eles aprenderam de Jesus, foram ensinados por Jesus. E agora Jesus está dizendo para eles: eu vou para o Pai. E se vocês sabem que eu vou para o Pai, vocês deveriam se alegrar. Mas há um momento de tristeza. Por quê? Porque eles estão perdendo a presença física de Jesus. E é por isso que no capítulo 15, no versículo 5, ele vai dizer para os seus discípulos: sem mim vocês sabem que nada pode fazer. É esse o nível de dependência que Jesus quer que nós tenhamos dele, que nós dependamos dele para tudo, para andar, para comer, para respirar. Pelo menos temos que reconhecer que precisamos dele para tudo. E ali há um momento de tristeza, porque Jesus está dizendo para os seus discípulos: eu vou para o meu Pai. Então a primeira notícia é: existe um traidor. A segunda notícia é: eu vou embora, eu vou para o meu Pai, cumprir o propósito que Ele tem para mim. A terceira notícia está no versículo 36 a seguir. Ele vai dizer para Simão, versículo 36:
Simão pergunta para Jesus: Senhor, para onde vais? Veja o versículo 36. Jesus responde: para onde eu vou não pode ser agora, entretanto me seguirás mais tarde. Aí Pedro diz assim: Senhor, como eu não posso te seguir agora? Pois eu darei a minha vida por ti. Aí Jesus olha para Pedro e diz: darás a tua vida por mim? Em verdade, Jesus falando em verdade, duas vezes, irmãos. Interessante que essa palavra no grego é amém. Ou melhor, quando se traduz para o hebraico, né? Amém. Ele diz amém, amém. Está dizendo assim seja, assim seja. Em verdade, te afirmo, que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Agora preste atenção. A primeira notícia que Jesus Cristo dá para os discípulos é que havia um traidor. Judas sai de cena, ele é o traidor, só que Pedro não sabe, ninguém sabia. A segunda notícia é que ele vai embora. E a terceira, todos estão ouvindo, olhos fitos, ouvidos atentos em Jesus. Jesus vai dizer: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Imagina a cabeça dos discípulos e a cabeça de Pedro. Porque se Jesus disse que tem um traidor, todo mundo deve ter olhado para Pedro dizendo: está aí o traidor. Todo mundo queria saber quem era, porque eles não sabiam que era Judas. Ninguém desconfiou que era Judas. Então o clima dentro do cenáculo fica pesado. O clima dentro do cenáculo fica tenso. E é uma noite escura que os discípulos estão passando com Jesus. Imagina o silêncio como de agora, entre aqueles 12 homens. Todos olhando para Jesus. Aí Jesus levanta a sua voz naquele instante e como que dissesse não só a Pedro, mas a todos os presentes, ele vai dizer: não se turbe o vosso coração. Era uma noite escura, era uma noite tensa, uma noite de decisão, mas ele olha para os discípulos e diz: não se turbe o vosso coração. Aí ele dá duas ordens imperativas. Ele vai olhar para os discípulos e diz: crede em Deus, crede também em mim. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Mas antes de entrar no capítulo 14, vamos a 3 conclusões que o Espírito Santo de Deus me deu nessas 3 afirmações. A primeira conclusão é que nem todos que andam com Jesus será salvo. Nem todos que pregam Jesus será salvo. Nem todos que falam no nome de Jesus será salvo. E aqui o texto nos deixa muito explícito com relação a Judas. Judas foi alguém que vendeu Jesus. Nos nossos dias tem muita gente negociando a verdade. Tem muita gente vendendo o evangelho. Tem muita gente vendendo a palavra. Tem muita gente se vendendo. A segunda verdade contida no texto é que os mais íntimos têm as respostas que todos esperam. O pastor falou de intimidade aqui, e eu escrevi uma frase aqui no esboço dessa mensagem: Deus não tem filhos prediletos, Deus tem íntimos. Ele não tem preferência por ninguém, mas ele tem aqueles que são íntimos. E João, entre todos, era o mais íntimo de todos. Agora preste atenção o que a intimidade nos leva. Quando nós olhamos para aqueles que cercavam Jesus na história, nós vamos ver as multidões. Nós vamos ver os discípulos. Discípulo é todo aquele que ouve o seu mestre, obedece o seu mestre e faz aquilo que ele lhe ensina. Aí nós temos, dentre os discípulos, nós temos os apóstolos, que eram próximos, 12. Dentro dos apóstolos nós vamos ter 3 mais íntimos, Pedro, Tiago e João. E dentro dos 3 nós vamos ter João. Quando nós olhamos para João, nós vamos ver que João foi o único que foi até a crucificação, não abandonou Jesus em nenhum instante. Aí você olha ele escrevendo cartas, você olha ele escrevendo o Evangelho, e você vai ver no final da sua vida ele escrevendo a maior revelação da Bíblia, que é o livro de Apocalipse. Então quem é íntimo tem resposta.
Porque quando todos indagavam quem vai trair Jesus, ele colocou a cabeça no peito de Jesus e ele teve liberdade para perguntar: Senhor, quem é? Jesus não disse o nome, mas ele disse: aquele que eu molhar o pedaço de pão, o bocado, e entregar. Aí Jesus molha o pão e entrega nas mãos de Judas. A segunda verdade que nós vemos no texto é que os mais íntimos têm as respostas que todos esperam. Aí a pergunta que já foi feita aqui nesta noite: como está a tua intimidade com Jesus? Como está a nossa intimidade com Jesus? O quão íntimo nós somos? Amém, meus irmãos? Terceira verdade que nós encontramos no texto: nem todos que andam com Jesus são convertidos. Nem todos. Pedro andou o mesmo tempo que Judas, 3 anos e meio, e Judas não alcançou salvação. Pedro andou os 3 anos e meio com Jesus. E é interessante sobre Pedro, eu lendo um livro sobre Pedro do Hernandes Dias Lopes, e ele fez uma constatação interessante. Se você chegar para qualquer pessoa e eu vou perguntar para você: pense no nome de um apóstolo, todo mundo pensa: Pedro é o primeiro. Todo mundo pensa: é o primeiro. E realmente era. Pedro era aquele que era mais afoito, sanguíneo. E aí a Bíblia vai nos dizer sobre Pedro. Olha o que a Bíblia não, o que Jesus disse sobre Pedro nessa ocasião, só que quem relatou foi Lucas. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 22, versículo 33. É a mesma passagem, irmão, só que Lucas dá um detalhe a mais, para confirmar aquilo que eu acabei de falar para os irmãos. Lucas capítulo 22, versículo 33. É o mesmo cenário, é a mesma hora, é o mesmo diálogo, só que Lucas descreveu diferente. No versículo 32 ele diz assim: entretanto, roguei por ti. Vamos ler do 31 que é para podermos entendermos. Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Eu, entretanto, roguei por ti para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres... Irmãos, Pedro andou ou não andou com Jesus 3 anos e meio? Sim ou não? Então nem todos que estão dentro da igreja, falando o nome de Jesus, andando com Jesus, vivendo com Jesus, tem Jesus na boca, pode até ter Jesus no coração, mas ainda não trouxe Jesus para as suas atitudes. Porque conversão, como diz a palavra, é mudança de mente, mudança de atitude. Jesus vai dizer: quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Então Pedro, até aquele momento, ele não era convertido. E aí vem os momentos de tensão na nossa vida, que foi o que Pedro passou quando ele negou Jesus. Muitas das vezes os momentos de tensão nos levam ao arrependimento, para que haja uma conversão genuína e verdadeira. Porque a partir do momento que Pedro negou a Jesus 3 vezes, nunca mais ele foi o mesmo homem. Porque lá no capítulo 21 de João, Jesus vai resgatar a Pedro e chama ele de volta. E ele vem, e ele corresponde ao chamado de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, 3 constatações que nós temos nessa primeira parte do texto. Aí Jesus olha para os seus discípulos naquele momento, naquela hora, e diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Jesus dá uma ordem para os discípulos. Agora, por que Jesus pediu para que os discípulos não se angustiassem, não se perturbassem? Jesus passou por isso como homem. Vou citar 3 textos para vocês. João 11:33, na ressurreição de Lázaro, a Bíblia diz que Jesus perturbou-se em espírito. É a mesma palavra, ele turbou-se. João 12:27, quando ele fala da sua morte, que ele ia para morrer, a Bíblia diz, João 12:27, a Bíblia vai nos dizer, João 12:27, agora a minha alma está perturbada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim precisamente com esse propósito e para esta hora. Jesus sabia que ele veio para morrer pela humanidade. Ele turba-se, mas ele permanece firme.
Aí no capítulo 13, versículo 21, a Bíblia diz que ele turba-se novamente. E agora ele se turba por causa da perca de Judas. Então veja que o próprio Cristo, quando ele olha para os discípulos e diz: não se turbe o vosso coração, ele tem propriedade para dizer aos discípulos: permaneçam firmes, não saiam da posição que Deus lhes colocou. Está difícil, o momento é de dificuldade, o momento é de luta, porque a noite vem para todos nós. Talvez a noite para você chegou como uma enfermidade, mas Jesus está dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Talvez você tenha se turbado por causa de uma rejeição, te rejeitaram, te jogaram de lado, te jogaram de escanteio, mas Jesus está dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Jesus não te rejeitou, não te esqueceu, Ele tem a tua vida e a tua história na palma das mãos dEle. Talvez chegou como um momento em que há escassez, mas Jesus está dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, aleluia. Eu não sei qual é o momento que você tem passado e talvez tenha tirado a tua tranquilidade e tenha levado você à angústia. Uma coisa eu sei, Jesus está dizendo para nós nessa noite: não se angustie, não se preocupe demasiadamente, entrega nas mãos dEle, porque Ele é poderoso para resolver o problema. Jesus diz: crede em Deus, crede também em mim. Ao pé da letra, essa palavra dele diz assim: tenha fé em Deus, tenha fé em mim. Fé. Não abandone a sua fé. E a partir daqui, Jesus vai fazer algumas afirmações aos discípulos, que é a consequência daquele que crê, é a consequência daquele que manifesta a sua fé. Ele vai dizer, seguindo o texto: não permita que o seu coração se preocupe, crede em Deus, crede também em mim. A primeira afirmação que Jesus vai fazer: na casa de meu Pai há muitas moradas. Olha o que Jesus está prometendo para os discípulos: na casa de meu Pai há muitas moradas. E aonde o Pai está? Mateus, rápido, Mateus capítulo 6, versículo 1. Aonde o Pai está, pastor? Aonde é a casa do Pai? Aonde é a casa de Deus? Mateus capítulo 6, versículo 1, vai nos dizer assim: guardai-vos de fazer a vossa caridades e obras de justiça diante dos homens, com fim de serem vistos por eles. Caso contrário, não tereis qualquer recompensa do vosso Pai que está nos céus. Jesus então está dizendo para os discípulos: olha, lá nos céus, para onde eu vou, existem muitos lugares esperando por vocês. Ele está fazendo uma afirmação: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Por quê, Jesus? Porque lá na casa do meu Pai, no céu, existem muitas moradas. Quem crê que existe uma morada esperando por você no céu? Aleluia. Veja que o verbo está no presente. A senhora que é professora, AH aqui é o verbo existir, não é? Nesse caso aqui, na casa de meu Pai, é como se ele dissesse: olha, discípulos, na casa de meu Pai existe muitas moradas. Está pronto, está preparado. Aí ele continua dizendo: se não fosse assim, eu o teria dito a vós, eu vos teria dito. A segunda afirmação que Jesus Cristo faz: eu não deixo ninguém enganado. Eu não engano ninguém. A primeira é: existe morada. A segunda é: se não fosse assim, eu teria dito para vocês, eu não enganaria vocês. A terceira afirmação que ele vai dizer, aí ele vai dizer algo que parece contraditório: portanto, vou para preparar-vos lugar. Ora, pastor, mas Jesus acabou de dizer que lá existe morada. Como é que ele vai preparar? Irmãos, Jesus ele foi preparar num sentido que muitas vezes nós confundimos.
Porque a palavra preparar aqui, nós devemos entender como alguém que vai na frente. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 6, versículo 20. Hebreus capítulo 6, versículo 20. Os irmãos acharam? Diz assim: onde Jesus adentrou por nós como precursor. Está escrito assim na Bíblia de vocês? Precursor? Como precursor, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Como é que Jesus diz que está preparado a lugar e ele foi preparar? Porque segundo Hebreus capítulo 6, versículo 20, essa palavra usada ali, precursor, ela era usada para pessoas que iam na frente de dois tipos de missões. Primeiro, a de um exército. É como se o exército fosse para uma guerra em determinado lugar, mas antes de entrar no terreno inimigo, ele manda alguém, como nós chamamos no Brasil de batedor, para ir na frente. Por quê? Ele vai preparar o caminho para que o exército passe sem preocupação de nenhuma armadilha do inimigo, para que o exército não sofra baixa na caminhada. Então aquele precursor, ele vai na frente para preparar o lugar, dando segurança para o exército que vem atrás. É uma tropa de elite que vai pronto para combater o inimigo, para que o exército não tenha surpresas. Segundo caso, é o caso de alguém que vai na frente de uma comitiva real. E aí em Roma era interessante que o precursor ia na frente do imperador e em muitas das vezes ele ia construindo estrada, pavimentando para que o rei pudesse vir, não pisar, não tropeçar e não tivesse nenhum impedimento na sua caminhada. Por que a Bíblia diz? Jesus está afirmando para os seus discípulos: eu vou preparar-vos lugar. Vamos voltar no versículo 33 do capítulo 13, quando Jesus olhou, perdão, irmãos, 36 do capítulo 13, quando Jesus olhou para Pedro e disse assim: para onde eu vou, não pode seguir-me agora, no presente momento. Entretanto, me seguirás mais tarde. Por que Jesus olha para os discípulos e diz: vocês não podem ir agora? Especificamente para Pedro: você não pode ir agora, mas depois que eu for, você pode ir. Porque, irmãos, quando Jesus ofereceu o seu sacrifício aqui, o véu é rasgado nos céus quando Jesus vai com o seu sacrifício e entrega diante do Pai, para que Ele possa abrir o caminho para que a igreja e aqueles que morreram em Cristo, até mesmo antes da vinda dele, pudessem entrar no céu. Porque até a vinda de Cristo, a sua morte e ressurreição, o caminho do céu estava fechado para o pecador. Jesus está dizendo: primeiro, antes que vocês possam entrar, eu tenho que passar pela cruz para poder abrir caminho para a igreja. Lá está preparado, mas ninguém pode entrar enquanto eu não chegar com o sangue do sacrifício. Jesus está dizendo para eles: vocês vão, mas só depois que eu subir a cruz. Tem gente que não entende o significado da cruz, mas o véu só foi rasgado depois que Jesus foi morto na cruz. Aleluia. Aí por isso ele está dizendo aos discípulos: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa do Pai existem muitas moradas, e eu vou para preparar o caminho para que vocês possam entrar pelas portas. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Aí ele vai dizer no versículo, ele continua, ele vai fazer uma outra promessa para a igreja. Versículo 3 ainda: e se eu for e vos preparar um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós. Oh glória! Escute, Jesus olhou para os discípulos. Eu amo Jesus porque a visão dele é além do alcance.
Jesus olha para os discípulos, mas ali ele está falando para a igreja. Pastor, me prova. Provo. Como? Todos os discípulos morreram e ele não voltou para buscar nenhum. Todos morreram. Quando ele diz, eu vou e voltarei para vos levar, se eles já morreram, ele está se referindo à igreja. Eu vou, mas um dia eu voltarei para vos levar, para que onde eu estou, estejais vós também. Então um dia Jesus vem buscar, os discípulos já foram, ele vem buscar a igreja que ainda está sobre a face da terra. A promessa é essa: não se turbe o vosso coração, porque ainda em pouco tempo aquele que há de vir virá e não tardará. Glória a Deus. Aleluia. Jesus precisava abrir o caminho e ele tinha que passar pela cruz. Jesus precisava abrir o caminho e ele precisava fortalecer os discípulos naquele instante. Qual é a palavra para nós nessa noite? É o que nós acabamos de dizer, irmãos. Não se turbe o vosso coração. Um novo ano está chegando e talvez no coração de muitos há muitas incertezas. Há talvez esperanças, mas não de coisas boas, mas sim de dificuldades. Há talvez no coração dúvidas, mas projete 2023 crendo que aquele que fez a promessa para a sua vida é fiel para cumprir. Veja o que ele está dizendo: não se turbe o vosso coração. E eu trouxe essa palavra para a minha vida. Sabe como eu apliquei? É como se Jesus estivesse olhando para os discípulos. Ainda que tudo dê errado aqui na face da terra, e eu sei que não vai dar, mas ainda que tudo dê errado aqui sobre a face da terra para mim, a partir de agora, daqui para frente, eu tenho certeza que se eu permanecer firme e crer em Deus e crer em Jesus, a minha esperança é morar no céu. A nossa esperança, a verdadeira e única esperança é morar no céu. Todas as coisas que acontecerem aqui é fruto de nós estarmos servindo ao Senhor com o objetivo de glorificar o nome dEle. Judas mudou o seu coração no percurso. Ele quis lucrar e quis ser engrandecido com aquela atitude, reconhecido talvez, mas ele perdeu. Que tenhamos a atitude dos discípulos de permanecer perto de Jesus e fiel a Ele. E Ele está dizendo para nós nessa noite: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Crede em Deus, crede também em mim. Tenha fé em Deus e tenha fé em Jesus. Eu quero orar por você nessa noite. Soberano Deus, Pai de eterna e infinita misericórdia, a Tua palavra foi pregada. Senhor, naquele coração de dúvida, naquele coração de incertezas, nessa noite, Pai, traz a certeza de que o Senhor peleja por nós e vai na nossa frente, Senhor. O Senhor peleja por nós e vai adiante de nós, Senhor, preparando os caminhos, Pai. Fortalece-nos por meio da Tua palavra, sustenta-nos por meio das Tuas promessas, Pai, que assim como foi para Abraão, a promessa seja a âncora da nossa alma, segura e firme, que faz-nos permanecer, Senhor, inabaláveis diante de Ti, Senhor, e que o Teu nome seja exaltado e glorificado na vida de cada um dos Teus filhos que aqui estão. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Eu devolvo para o pastor. Na casa de meu pai.